Saiu a notícia aí de que a Juventus está atrás do Léo Ortiz e vai fazer proposta. Flamengo diz que não negocia, mas será que isso é suficiente? Será que tá totalmente seguro? Vamos falar um pouquinho mais disso e vamos falar também sobre algumas atualizações do Flamengo pro Fla-Flu de hoje à noite, beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre dois assuntos que movimentaram aí a quarta-feira. Primeiro, a escalação do Flamengo pro Fla-Flu e também sobre esse interesse da Juventus pelo Léo Ortiz. Eles que sinalizaram uma possível contratação do zagueiro para substituir o Bremer, que se lesionou, deve ficar alguns meses fora lá, então eles precisam de um zagueiro para suprir essa falta na segunda metade da temporada deles, que já é no ano de 2025. E a gente vai discutir algumas possibilidades aí, principalmente no futebol mais moderno, que podem influenciar numa reviravolta dessa resposta que o Flamengo deu a princípio, dizendo que não negociaria. Mas a gente sabe que alguns fatores podem fazer isso aí mudar. Antes disso, vamos falar do Fla-Flu de hoje, Flamengo que volta a jogar depois da data FIFA, graças a Deus. Data FIFA cada vez atrai menos vontade de ver do torcedor brasileiro. Nesse caso até tinha bastante gente de times brasileiros, os jogadores do Botafogo se destacaram, então até que atraiu um pouco mais de interesse do torcedor. Mas nem se compara com o Campeonato Brasileiro, com os torneios que envolvem os clubes do Brasil. Então, Flamengo que não deve ter hoje nem à disposição Pulgar, Gerson e De La Cruz. Voltaram antes, treinaram, mas não devem jogar. Ainda não é certo se não ficam nem no banco, mas a princípio não devem nem ser utilizados. Então, com isso, Michael e Alcaraz ganham vaga no time titular e com possibilidades também do Alan entrar no time titular. A Arrascaeta deve ficar no banco, assim como o Plata. Então, hoje o Flamengo tem uma possibilidade, o que vem sido ventilado nos treinos de ontem, a jogar com a seguinte escalação: Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno ou Everton Araújo na zaga, e Léo Pereira e Alexandro, e Alan, Léo Ortiz no meio campo e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Eu tô lendo aqui a primeira vez a escalação, tá? Eu tinha lido os desfalques, mas se existe uma possibilidade do Everton Araújo entrar no lugar do Fabrício Bruno na zaga e o Léo Ortiz de volante, mas o Felipe Luiz não tinha a princípio optado a jogar com o Léo Ortiz na zaga, por que não põe o Léo Ortiz na zaga e o Everton Araújo no meio campo? Enfim, essa escalação é que saiu aqui na prévia do jogo no Globoesporte.com. Comenta aí o que você acha, se essa movimentação de peças aí, essa possível movimentação faz sentido pra você. Pra mim não muito, até porque o Felipe Luiz tem uma linha de repetir escalações sempre que possível. Então, não sei se essa prévia aqui tá totalmente correta, mas vamos lá, vamos ver. Tô baseando aqui no Globoesporte.com, que normalmente é o site mais confiável para esse tipo de notícia. Flamengo, então, que joga contra o Fluminense em busca de uma vitória para se manter na briga pelo título. Botafogo, que também tem um jogo relativamente fácil na sexta-feira contra o Criciúma. Fortaleza empatou com o Galo ontem, então já deu uma diminuída aí na diferença. Agora, com o Fortaleza indo a 56 pontos, o Flamengo vencendo vai a 54, mas com um jogo a menos. Então, tem uma possibilidade aí de encostar ainda mais nos times de cima. Sobre isso, o Flamengo e Fluminense de hoje era isso. Agora vamos falar aqui sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz que teve agora essa sondagem da Juventus, com uma possibilidade de uma proposta agora na próxima janela, em dezembro. Então, Flamengo de bate-pronto disse que não negocia, que não adianta. Só que o cara, primeiro, tem uma multa, que se a Juventus quiser pagar a multa, ele leva, mas que normalmente não é assim, os times não vêm direto pagando multa. Porém,
tem um fator aí que não tem sido muito dito ainda e que normalmente não vem à tona antes do início da janela, que é o deslumbre do jogador pela Europa. Léo Ortiz, que jogou por enquanto, que eu saiba, só no Brasil, jogou no Red Bull e no Flamengo. Antes disso, também jogou pelo Inter de Porto Alegre, foi revelado lá. E talvez uma possibilidade de jogar o Campeonato Italiano, jogar pela Juventus, possa brilhar os olhos dele. Apesar da Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, inclusive em relação a salários. Pode ser um sonho do cara. E aí entra uma questão no futebol mais recente, futebol moderno principalmente, que a vontade do jogador normalmente tem um peso muito grande nesse tipo de negociação. Então, vamos supor que a Juventus chegue com uma oferta que faça sentido, que pagando, vamos supor, 25 milhões de euros, que seria algo já interessante para o Flamengo, que pagou 7 a 8 nele, e ele demonstre interesse em ser vendido. Isso aí já faz com que o Flamengo não tenha muita opção de ficar dizendo não negocio, não quero vender. É claro que no papel ele pode, mas a partir do momento que o jogador bota pressão e diz que quer sair, isso já, além de causar um mal-estar entre jogador e clube, pode dar a entender para o clube que o jogador, caso fique, não vai se esforçar muito. Não estou dizendo que é o caso do Léo Ortiz. Estou dizendo que quando chega uma especulação de times desse nível da Europa, a gente tem que ficar sempre de olho aberto, porque pode acontecer essa questão do jogador demonstrar interesse e dizer para ser vendido, como já aconteceu outras vezes. Até o Fabrício Bruno aconteceu naquela possível venda dele para a Inglaterra, mas acabou que quando ele foi negociar com o time da Inglaterra, ele viu que não era bem assim, que eles estavam inclusive tentando pagar menos do que ele recebia já no Flamengo, e aí ele voltou atrás, continuou no Brasil. Mas hoje era isso, gente. O que vocês acham aí sobre essa especulação da venda do Léo Ortiz? Como vocês acham que deve ser a postura do Flamengo? E a expectativa de vocês pro Fla-Flu de hoje, logo mais às 8 da noite no Maracanã. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão, curte o vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Valeu, até a próxima, abraço! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.